estar apaixonado e abrir o coração ao amor faz bem à saúde. O problema é quando a esta paixão se junta a doença inflamatória intestinal. O que fazer? Devemos dizer logo de início que vivemos com a doença? Devemos esperar para fortalecer primeiro a relação? Ou será que ao não contar estamos a criar problemas futuros? E quando a doença aparece e já estamos a viver uma relação, o que pode acontecer? Será que a outra pessoa vai aceitar bem a DI? Estas questões e muitas outras vão ser discutidas já a seguir. O amor é lindo, faz-nos sorrir quando bate à porta do nosso coração e devemos vivê-lo intensamente. Mas quando temos DI, podemos não conseguir tirar partido desse momento, com medo de sermos rejeitados. Devemos contar tudo logo no início da relação ou esperar pela ocasião certa? E quando o divórcio acontece e parece que o mundo vai acabar, o que fazer? Sabe as respostas já a seguir. Dr. Jorge Ascensão, muito obrigada mais uma vez por estar connosco em mais um canal da APDI, mais uma conversa, e desta vez para falarmos de relações e de DI. Nós sabemos que uma relação a dois, quer seja romântica ou não, necessita sempre de muito empenho, muita dedicação, de muita cedência de parte a parte, etc. Quando se tem doença inflamatória do intestino, aqui aumentam o número de coisas a que nós devemos dar atenção ou não? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. E o tema realmente é delicado, porque complexo e porque muito vasto. E essa é uma das primeiras questões, ou seja, qualquer casal, com ou sem doença crónica, com ou sem DI, vai passar por desafios ao longo do casal. Até temos aquele ditado português, casa que não é ralhada, casa que não é governada. Ou seja, crises e discussões e evoluções são naturais. Naturalmente, algo tão intenso e marcante como uma doença inflamatória intestinal, seja Crohn, seja colite, vai ter impacto no casal e por isso vai exigir crescimento não só na pessoa que a tem, mas também com quem a pessoa está em relação. Ok. Vamos falar primeiro do namoro, que é uma das primeiras fases, digamos assim, quando se começa a namorar e quando um dos parceiros tem DI. Pensa-se nisso ou não? Pensa-se, eu tenho uma doença inflamatória intestinal, isto pode correr mal ou não? O interessante é pensar que em qualquer situação até de encontro, ou seja, mesmo até antes do namoro, o primeiro encontro, os primeiros dates, como costuma dizer, nós já nos julgamos muito de como é que nós nos vemos e como é que vamos ser vistos. Por isso, se a forma como eu sinto a minha DI influencia a forma como eu me vejo a mim mesmo e como acho que os outros me veem, então no primeiro encontro, que eu estou lá para me apresentar e para conhecer, se eu levo esse handicap, se eu vou lá como doente e não como pessoa que tem tanto para oferecer, naturalmente eu já me estou a julgar à partida. Por isso sim, no namoro também vai acontecer o mesmo. Jorge, mas uma coisa é verdade, há doenças, patologias, que no modo geral criam mais estigma, mais discriminação, etc. Trazem associadas, o VIH é um deles, ainda não se conseguiu combater o estigma ao longo de não sei quantos anos. No caso da doença inflamatória do intestino, isso também subsiste ou não, esse estigma? Sim, é engraçado que tenha tocado na questão do VIH, porque já desde essa altura se estuda as questões do estigma e da discriminação. E entre várias outras questões, as duas mais preponderantes, é a visibilidade dos meus sintomas ou da minha doença e a causalidade dos mesmos. Ou seja, a questão de eu ter uma DI, que, por exemplo, possa ou não ter uma ostomia, possa ou não ter uma urgência para ir à casa de banho mais marcante ou não, seja mais ou menos descontrolado ou esteja mais ou menos em remissão, se eu vou ter mais ou menos escolhas alimentares ou se posso comer à vontade, se o encontro ou se os encontros vão ser algo em que eu vou ter, se eu for de férias com uma pessoa e tiver que tomar 15 pastilhas logo pela manhã e outras tantas ao almoço, vai ser um bocadinho difícil não mostrar. Claro. Mas aqui a questão da causalidade, do quanto a pessoa que tem a DI pensa que foi causadora ou que tem alguma responsabilidade ou culpa naquilo que tem, vai ser determinante na forma como se vai ver e como se vai ou não tentar esconder. E há muita culpa na DI. Esse é o problema. O problema é, nós não sabemos a causalidade da doença, sabemos que ela é multifatorial, não é? Temos várias questões que já abordamos, mas o sentimento de culpa, em qualquer situação, não é só numa doença crónica, é bloqueante, Claro. é pressão, não me faz crescer. A questão da responsabilidade, essa sim é dinâmica. Eu responsabilizar-me pelos meus sintomas, pela minha medicação, como me vou relacionar ou comunicar com o outro, isso sim vai ajudar. Agora, simplesmente me sentir culpado e me isolar, Por aí não chegamos lá. Então, a questão que se pode colocar é quando é que é o momento certo
para eu dizer ao parceiro, ao namorado, ao date, ou o que quer que seja, eu tenho doença inflamatória intestinal, aceitas ou não aceitas? Não sei se pode fazer a pergunta desta maneira, mas... Sim, mas voltamos às dualidades, que é, por um lado, todos os momentos são certos, desde que a pessoa esteja à vontade, ou mais à vontade possível com isso, e a pessoa com quem eu estiver seja a pessoa certa. Porque se for a pessoa certa, se for a pessoa com quem eu partilho mais semelhanças, se for uma relação saudável, e eu falar mais no início, ou decidir falar mais no final, porque já conheci mais a pessoa, já sei como abordar a questão, se calhar já descobri que a própria pessoa também tem outra doença autoimune, que me contou primeiro, muito bem. Agora, se for a pessoa errada... Aí é fácil. Pois, se for a pessoa, deixar na responsabilidade do outro. Ora bem. Mas se for a pessoa errada, se for alguém com quem a relação não vai funcionar, ou que vai ter assim tanto choque, porque eu tenho uma doença autoimune ou uma doença crónica, às vezes eu pergunto, não será melhor despachar isso já no início? Pois. Só que por outro lado, e quer dizer, estatisticamente nós sabemos, isto era numa fase mais à frente, em termos de relacionamentos mais sérios, há uma maior tendência de abuso, tendência de relacionamentos destrutivos e não só, quando existem doenças crónicas. Ok? Ah, é? Sim. Isso é É interessante. uma estatística interessante que... Internacional, uma estatística Internacional. Sim, há alguns estudos no Reino Unido, há outros italianos, europeu não apanhei assim Isso, nenhum. e os psicólogos sabem explicar porquê, não? Ora bem, se o relacionamento é abusivo, há várias razões, mas uma das quais é que há uma relação de poder entre os dois, certo? Ou seja, isto estou aqui a falar de improviso ou de cor, Sim, sim, mas, sim, sim. mas aquilo que eventualmente temos que ponderar é se alguém se considera demasiado submisso, Ok. ou ter uma doença autoimune em que a pessoa se sente causadora, culpada, menos que a população em geral, vai ajudar a essa questão. Ok. Não é? Vamos agora a partir para o caso de uma pessoa que se apaixona. Uma pessoa apaixona-se, não diz que tem doença inflamatória intestinal, fica com esse tal medo, com essa tal culpa, com tudo isso. Isso pode ser um problema grave para o futuro, porque a outra pessoa, passado uns tempos, pode cobrar. Pode dizer, não me disseste isso no princípio, porquê? Sim, passamos a falar de uma entrevista de emprego. É quase, já falámos Ora bem, sobre isso. ponderando que, a correr bem, mais uma vez, ambas as pessoas estão apaixonadas, nós normalmente quando nos apaixonamos pela ideia do que achamos que a pessoa é. Esse primeiro período de reconhecimento, que depois eventualmente a correr muito bem, dará em amor, o amor já é um sentimento mais maduro, Claro. menos elétrico, não é? Menos, não necessariamente menos intenso, mas mais completo. Mais completo porque mais informação, Claro. já não é ela completa ou ele completa as minhas palavras, é conhecermos melhor, já sabemos os defeitos e as qualidades um do outro, e a ideia que eu tinha cola com aquilo que a pessoa realmente é. Claro. Surgir aí na fase inicial a ideia de tenho ou não tenho uma doença autoimune, realmente pode ser encarada pelo outro como não me contaste. Mas pelo outro lado, o outro saber e ficar em choque porque de repente viu a questão da ostomia ou viu a quantidade de medicação, ou de repente, como costuma dizer, calha a ficha, de tu, que és uma pessoa que eu estou a conhecer e por quem sinto admiração, já passaste por tudo isso? Tu já tiveste um diagnóstico, já tiveste uma cirurgia, já viveste essa doença sozinha e eu não sabia de nada? Pode ter a outra face, não é? Pode ser uma coisa que até junta mais, até une mais, ou não? A pessoa que tem o diagnóstico, quando teve choque, teve negação, revolta, Claro. teve questões Claro. depressivas, lidou com toda uma integração da doença. Então quem chega agora à relação comigo não tem direito a passar pelas mesmas fases. Nós, de exemplo, quando temos um casamento e surge a DI, por isso, porque é que no início de uma relação a outra pessoa que nos está a conhecer Claro. não pode sentir empatia enquanto medo pela pessoa, não necessariamente porque Porque está a muitas julgar. vezes as pessoas querem fazer parte de uma vida perfeita, querem ter um casamento perfeito e isso implica que não seja perfeito. Sim, isso é um bocadinho a aprendizagem que vamos fazer ao longo da vida, não é? É. Queremos tudo na É. perfeição e depois É. aprendemos que o É. melhor que sabemos chega. Pois, Somos suficientes. não precisamos de muito mais. Há situações em que a doença inflamatória do intestino é motivo para separação? Ou não? Essa causa, a causa está na Chegar doença ao inflamatória. diagnóstico e automaticamente temos um divórcio, Sim. implica que as duas pessoas que estão em relação, de algum modo, A coisa não estava bem. ou comunicaram mal, ou não comunicaram bem, ou simplesmente não partilharam a questão. É óbvio que pode ser motivo para quem tem a doença, e eu tenho alguns exemplos disso em consulta, simplesmente não quer ser, projetando-se no futuro dependente, projetando-se no futuro submisso ou submissa, pode eventualmente recusar ajuda e precisar ou querer estar sozinha no momento inicial desse diagnóstico. Mas, E nisso resultar em divórcio.
mas eu também posso presumir que a questão da comunicação será importante para que a outra pessoa lhe dê espaço, sim, mas não fazer divórcio faz em qualquer altura. É fácil destruir uma relação. Portanto, não será o facto de um divórcio acontecer num casal em que um dos membros tem DI, a causa não será sempre a DI. Digamos que no registro civil e no contrato que se faz quando casamos oficialmente, não está lá previsto que se tivesse, entretanto, uma doença, aliás, pelo contrário, na saúde e na doença, não é? Na saúde e na doença. Eu acho que na parte da doença deve cobrir as doenças autoimunes e as novas que se vão descobrindo. Muito bem visto. Por outro lado, é a questão mesmo de o casal ao longo do tempo, e essa é uma sorte que eu tenho por, desculpem a personalização, de acompanhar pessoas que às vezes têm 70, 80 anos e estão numa relação há 40 ou há 50 anos. E o que elas contam não é um relacionamento perfeito, que correu tudo fantástico e por isso é que ainda estamos juntos. Nunca é, não é? É isso, é um relacionamento em que se calhar houve uma doença crónica, se calhar houve questões na relação, se calhar houve desempregos e afins, houve até separações, mas de alguma forma encontraram sempre um novo degrau para subir e ultrapassou-se com marcas. Com traumas, com mudanças. Então, e quando o divórcio acontece, quais são as marcas que ficam principalmente em quem tem DI? Sim, na questão da DI é a pessoa esclarecer-se que se eventualmente foi a doença que precipitou e se do outro lado tinha alguém que não era assim tão compreensivo, que não era assim tão companheiro, se calhar o divórcio entra naquela questão de que há males que venham por bem. Por outro lado, eu sentir-me desprezado, sentir-me menos, porque a pessoa simplesmente, e desculpa a minha expressão, se pôs a andar, implica que eu agora vou ter que fazer um processo de reconstrução. Um processo em que eu vou ter que compreender novamente que não sou doente, sou uma pessoa que tem uma doença e que merece melhor pessoas do meu lado. Que merece alguém que do meu lado não esteja só porque festas e animação e é tudo fantástico. Até porque eventualmente um dia todos teremos alguma coisa, os nossos achaques, em que vamos estar lá ou não, um para o outro. A ideia deveria ser essa. E é aí que entra o psicólogo e aí é obrigatório? Eu sou sempre parcial nessas questões porque eu vejo muito, se calhar também por ser psicólogo, o psicólogo como alguém que, como diz o Paulo Moreira de domingo, que está no barco com uma pessoa e que não estamos lá só para quando existe perturbação ou patologia, estamos lá quando precisamos de alguém de fora da nossa vida, que não nos vai julgar, que nos dá um ambiente confortável e que simplesmente, em primeiro lugar, nos ouve e a seguir nos fala de outras estratégias e que eu posso decidir. Em que nós nunca pensámos que eram necessárias, se calhar, e que eram importantes. Sim, há aquela ideia de que, ok, mas eu não tenho problemas, os problemas são meus para resolver. Quem vem ao psicólogo não é quem tem problemas temos todos, não é? Quem vem ao psicólogo é quem quer explorar estratégias para explorar. Jorge, ficaríamos aqui mais 2 horas, não temos esse tempo. Muito obrigada mais uma vez por este acompanhamento. Obrigado. De repente o sol brilha e os passarinhos cantam só para nós. O amor chegou e estamos felizes. Até esquecemos que temos uma doença inflamatória do intestino. Mas a verdade é que mais dia menos dia vamos ter que revelar o nosso segredo. Não escondas a situação e pede ajuda. Viver tudo sozinho não é fácil. A vida é feita de aceitação. E se for mesmo amor, a pessoa vai ficar contigo. Se a relação acabar, não é o fim do mundo. Quando menos esperares, o sol volta a brilhar e os passarinhos a cantar, só para ti. Mas já sabes, se precisares de ajuda, contacta a PDI. Estamos cá para isso.